Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma Identidade. Muito obrigado porque você me deixa fazer parte aí do seu fim de noite para contar histórias que aquecem o coração, trazem esperança, para o nosso lar. Ontem a gente falou com a Thalita e o Paulo, que adotaram o Miguel em uma missão no Amazonas. E hoje a gente vai falar com a Sandra, que adotou 3 crianças e ainda escreveu um livro contando outras histórias de adoção. Tá muito legal. Falando em lar, você está em uma fase boa aí no seu relacionamento familiar? Ou será que está precisando de uma palavra amiga para te ajudar a lidar com as dificuldades que você nem sabe por onde começar a resolver? Às vezes a gente está com a nossa família num nó assim que a gente não consegue desatar. Nessa noite eu quero te oferecer aqui esse guia de estudos Entre Família. Essa revista vai te trazer conceitos e princípios bíblicos para a restauração do seu lar, da sua casa, da sua família. Você precisa dessa transformação? Então aproveita essa chance, peça a sua revista. Você entra em contato com a gente ligando para o telefone 0 operadora 12 2127 3121. 0 operadora 12 2127 3121. Ou você envia uma mensagem agora mesmo no nosso WhatsApp 12 98244 0077. 12 98244 0077. Aí, tanto a revista quanto o envio até a sua casa são gratuitos. Você não paga nada, é só você pedir, tá bom? E como eu disse aqui, na introdução, eu vou receber a Sandra. Ela tem uma história com a adoção muito interessante, porque ela adotou 3 crianças em idades diferentes. Por conta disso, ela se tornou representante de uma rede de apoio para novos pais e mães pretendentes à adoção na cidade de Jacareí, em São Paulo. Ela também organizou um livro contando histórias de adoção de diferentes casais e a gente vai saber todos os detalhes daqui a pouquinho. Então a gente vai para um rápido intervalo e já já a Sandra vai estar aqui junto comigo. Já de volta aqui o Identidade e eu tô recebendo a Sandra. Que prazer, Sandra, ter você aqui mais uma vez. A gente teve uma conversa, inclusive sobre adoção, mas já tem uns anos, né? Anos, Wagner. Wagner, um prazer é todo meu de estar aqui ao seu lado, principalmente depois de 2 anos de pandemia, estar aqui junto com você. É uma honra. E você volta também por uma grande novidade. A gente vai falar mais propriamente aqui sobre o livro daqui a pouco, mas já quero mostrar aqui, nossas histórias de adoção. Esse é o livro que a Sandra está lançando com a ajuda de outros casais, outros amigos que também passaram por essa história e estão relatando aqui nesse livro nossas histórias de adoção. A gente fala daqui a pouquinho sobre ele. Mas vamos falar sobre a sua história de adoção. Vamos. Já que a gente está num mês, onde se celebra a adoção. Ontem a gente teve um programa também sobre esse assunto e agora hoje a gente conversa com você. Você descobriu que não poderia ter filhos de forma biológica. Exato. E aí optou pela adoção. Exato, Wagner. Foi difícil tomar essa decisão, você mesma? E também como foi que as pessoas ao teu redor lidaram com o assunto quando você decidiu? Te incentivaram ou aquele medo, aquele preconceito, às vezes recorrente quando se fala de adoção, aflorou aí em quem estava à tua volta? Eu me casei em 93, E desde lá então a gente vem tentando engravidar e não conseguia. Até que em 2001 eu descobri uma gravidez, numa quinta-feira fui fazer um exame, por um acaso descobri que estava grávida. E quando foi no domingo eu perdi. E aí eu fui para o hospital, tive que fazer toda aquela burocracia toda. E aí, Wagner, eu fiquei pensando, falei, puxa vida, há quantos anos já de casado, essa gravidez não vem e quando vem, vai assim, sem me avisar. Aí a minha médica falou, Sandra, vamos tentar, vamos para Campinas, vamos fazer um tratamento, vamos tentar uma inseminação. Aí eu pensei comigo, bom, pelas vias naturais, que eu não pago nada, eu não tenho que investir nada, de repente ir por uma inseminação e ter que gastar um dinheiro que não me garante se eu vou segurar esse feto ou não. Então foi aonde eu logo já
partir para a adoção, Wagner. Conversei com o Celso e achamos a melhor maneira. E a gente sabe que a adoção ia ser algo seguro, que podia até demorar um pouco, mas que isso ia acontecer na realidade. Então, em 99, nós entramos no primeiro processo de adoção e em 2006 o meu filho chegou. Wagner, na época, em 99, nós não tínhamos grupos de apoio à adoção aqui na nossa região. Então, para mim, não foi fácil. Por quê? Porque, principalmente quando a gente fala com as pessoas erradas sobre o tema. E falavam para mim, Sandra, você é louca. Você vai pegar uma criança que você não conhece, você não sabe de onde vem, você não sabe que genes que vão trazer, você não sabe como que essa criança vai chegar. Afinal de contas, você e um Celso é um casal que já estão há tanto tempo juntos, de repente vai entrar alguém e vai atrapalhar o casamento de vocês. Era desmotivação o tempo todo. Esse é um pensamento muito comum, né? Mas que carga genética que essa criança vai estar trazendo e tudo mais. Agora, eu sei que isso é muito trabalhado, inclusive, nos grupos de apoio, né? Entender que existe, sim, uma herança genética para N fatores, mas existe a herança cultural que também vai ser desenvolvida, né? E essa herança cultural vai ser gerada dentro da família. Dentro da família, Wagner. E é isso que os grupos de apoio à adoção hoje tenta passar para os futuros pretendentes. Claro. Que realmente filho é filho, Wagner, sendo ele biológico ou sendo ele através da adoção. Filho é filho. E criança é criança, traz problemas, né? Traz problemas de todas as maneiras. E já que a gente está nessa de que filho é filho, criança é criança, casal também é casal. Casal né? também é casal. Então, um casamento que está ali forte e seguro, vai chegar uma criança no meio do caminho, tanto sendo filho biológico quanto sendo um filho adotivo, então o casal vai se adaptar a essa nova realidade de que essa família tem um novo ingrediente. Exatamente. Não é tão simples dessa adaptação acontecer, mas todas as famílias passam por isso, né? Exatamente, Wagner. E no caso de vocês optaram ali, porque para quem de repente não conhece do assunto da adoção, então para que ela aconteça, uma criança tem que estar disponível, né, para ser adotada. Isso. O casal, ele vai e preenche uma ficha, Exato. tentando entender quais características ele aceita numa criança. Exato. Nessa primeira adoção, e já estou dando um spoiler aqui, não parou por aí, né? Vocês decidiram que poderia ser uma criança de até 5 anos. Exato. Né? Exato. No primeiro momento foi, Wagner, exatamente por quê? Porque na época, conforme eu te falei, a gente não tinha o trabalho dos grupos de apoio à adoção. Né? Então a gente não tinha muito conhecimento. E eu também, já tinha passado dos meus 40, eu falei, bom, bebê, praticamente assim, eu vou colocar, mas não tenho preferência. Então eu vou colocar até 5 anos, que se chegar já uma criança de 5 anos, para mim vai ser melhor. E aí chegou o Gustavo Henrique com um dia de vida, né? Porque o Gustavo Henrique já foi deixado no hospital para adoção, porque a mãe tinha outros trabalhos para fazer e já deixou no hospital para adoção. E aí eu era próxima da filha e me chamaram para ele. E aí tinha um bebezinho em casa. E aí tinha um bebezinho em casa, Wagner, com 42, 43 anos, um bebezinho em casa. Agora, quando ele estava nesse processo de crescer, ele começou a pedir um irmão. Pediu. Vocês não tinham, de repente, um plano de passar por esse processo novamente? Não, Wagner. Para dizer a verdade, a intenção era única mesmo, né? Mas o meu marido, Celso, ele é filho único. E a gente sabe o sofrimento, eu vi o sofrimento dele, porque a minha família é grande. Eu tenho 5 irmãos, então a gente se reunia todos os domingos para o almoço, Natal, Ano Novo, né? E ele não. Muito sozinho. Muito sozinho. Né? Então, aí nós pensamos, falei, puxa vida, hein? Repetir, né? Um filho único e, de repente, deixar o Gustavo Henrique passar pela mesma situação, que tal nós pensarmos realmente no irmão que ele tanto deseja? E aí foi aonde, em 2009, mas aí nós queríamos uma adoção de uma criança mais velha, que eu não queria mais criança menor. Porque eu também, Wagner, acho que todas essas crianças maiores de 7, 8, 9, 10 anos merecem ter uma família. Claro. Eles merecem, né? Assim como um bebê, eles merecem ter uma família. Então, eu já queria uma criança maior. E aí, em 2009, eu falei, puxa, mas se eu quero uma criança maior,
Porque você trazer um bebê para casa é uma coisa, agora você trazer uma criança maior, com as demandas que ela vem, né, é bem diferente. A adaptação é mais complexa, A adaptação né? é mais completa, mais complicada. Claro. As demandas que eles trazem porque essas crianças são crianças negligenciadas, são crianças abandonadas, são crianças que sofreram abuso, são crianças filhos de pais drogativos. Então, se você traz uma Inclusive, criança... são essas várias diferentes histórias que são contadas aqui. Aí, vale ressaltar, aqui não tem só a história da Sandra e das de adoções. Jeito nenhum. Então, tem as mais diferentes histórias aqui. Nossas histórias de adoção Exato. contam essas diferentes histórias, diferentes idades, diferentes contextos de crianças que acabam encontrando um novo lar. Exatamente. Sempre histórias com finais muito felizes. Muito felizes. Aí, quando foi em 2009, Wagner, eu fui, então, em busca de um grupo de apoio à adoção. E foi aonde eu achei o Alegra, em São José dos Campos, fundada pela nossa querida Heloísa Bonjardim. E aí eu comecei a frequentar. Então, fizesse sol, chovesse, canivete, nós estávamos lá. Por quê, Wagner? Porque era um interesse nosso, né? E eu sempre falo nos grupos de apoio à adoção que nós, como pretendentes, nós temos que procurar apoio. E o grupo de apoio à adoção é um dos maiores apoios que nós temos. Porque existe lá muita informação e troca de experiência, exatamente. Né? E lá, Wagner, nós falamos tudo a mesma língua. Né? E a gente não corre o risco de repente, sermos julgados, né? Então, é no grupo de apoio à adoção que nós vamos descobrir coisas que, quando a gente está fora do grupo, a gente só imagina. Né? No grupo, não. No grupo, a gente tem certeza. Então, eu comecei a frequentar o grupo e em 2013. Aí, eu ia para o grupo, Wagner, chegava lá, não via ninguém de Jacareí lá. Eu falei, gente, o que acontece? E eu sabia que aqui em Jacareí tem um monte de gente que estava na fila da adoção. Aí, quando foi em 2013, a Heloísa me convidou para participar de um ENAPA, que é o Encontro Nacional de todos os grupos de apoio à adoção. De todo o país. De todo o país. E foi em Cuiabá, no Mato Grosso. E na viagem de São Paulo para lá, nasceu a Alegria. Para poder, na sua cidade, também ter um grupo de apoio. Também ter um grupo de apoio. Agora, Sandra, para a gente ir para a saída do intervalo aqui, você, então, estava procurando passar por uma nova história de adoção. Sim. Queria uma criança um pouquinho mais velha. Sim. 7 anos, você comentou? Eu queria de 7 até 12. De 7 até 12. Isso. Então vamos para o intervalo. Vamos. Porque essa história é longa, hein? E muito bonita também. Intervalo rápido, a gente volta contando aqui da segunda adoção do casal, para você entender os detalhes dessa história. Até já. De volta aqui o Identidade, a gente está conversando com a Sandra, falando de adoção, nesse mês onde se comemora, né, a adoção, inclusive para falar sobre o livro, olha, Nossas Histórias de Adoção, várias histórias de casais que adotaram crianças, estão reunidos aqui, essas histórias foram organizadas pela Sandra, tem diferentes histórias no livro. A Sandra criou um grupo de apoio na cidade onde ela reside, que é Jacareí, né? Inclusive a cidade onde fica aqui a Novo Tempo. Ô Sandra, e aí você estava caminhando para a segunda adoção, no seu perfil você procurava a criança ali de 7 até 12 anos. Exato. Mas aí vem um casal de irmãos, é isso? Irmãos, exatamente, Wagner. De um filho único já passou logo para 3. Já passou para 3. Já que ele queria o irmão, né? Então já vamos ajudá-lo, já vamos apertar para todo. Vai que depois ele pede mais, né? Já vai tudo de uma vez só. Já vai de uma vez só. Aí, Wagner, eu entrei novamente, aí foi onde eu comecei a participar do grupo de apoio, né? Porque essas crianças trazem muita demanda por serem mais velhas, por terem passado por situações diversas. Então, foi onde eu comecei a frequentar o grupo. Entrei em 2009 e em 2013 eu fundei o Alegria em Jacareí. E em setembro de 2013 me apareceram as crianças. Chegaram o Taylor na época aos 12 anos, né, que foi a idade que eu predestinei, e a Maria Eduarda na época tinha 5 meses e os dois são irmãos biológicos. E aí mais um bebezinho. Aí mais um bebezinho, Wagner. Um pouquinho maior, mas ainda considerada bebê, 5 meses. Agora, o Taylor, ele vem de um contexto muito delicado, né? O Taylor tinha 12 anos na época, ele viveu na rua literalmente, com a biológica
até os 9 anos, e a biológica era usuária de crack. E os avós na época, tipo assim, o filho é teu, você cuida, você cria, e ele então viveu na rua com ela durante até os 9 anos. Então ele foi, vamos dizer, um menino de rua. Então ele aprendeu a roubar, aprendeu a trapacear, aprendeu a mentir, aprendeu a fazer tudo que um menino de rua aprende, porque ali era a natureza dele. E 9 anos, E 9 anos é uma idade considerável. Você já tem um grande entendimento sobre o mundo e as situações, Exatamente, né? Wagner. E aí, aos 9 anos, teve uma denúncia anônima, o Conselho Tutelar foi e tirou ele da biológica. E aí ele ficou na instituição por 3 anos, e foi quando, então, viram o meu nome no cadastro, né? E me chamaram para os 2. E é lógico, e quando eu fui buscá-los, eu sabia de toda a história, porque é contada, né? É contada a história deles. E eu acredito assim, Wagner, se me chamaram, porque era para eu ser a mãe dele e o Celso pai, né? Mesmo com todos esses contextos, eu acredito que Deus não escreve por linhas tortas e nem faz nada que seja contra a vontade dele, então ele predestinou a mim e ao Celso a serem pais deles. E aí vai de nós tentar, né, melhorar essa situação da vida deles, mostrar outro caminho para eles, né? Então, colocar numa boa escola, colocar numa boa igreja, a família. Ok, pais lutam às vezes com os filhos na hora de tomar banho. Oh, Filho, vai tomar banho, né? Aquela agora história. não. Agora não, daqui a pouco, deixa pouco. acabar aqui isso aqui, não sei o quê. Exato. Agora, numa situação de um menino com 9 anos, num contexto de rua, até questões mais profundas de higiene deviam ser muito complexas. Muito, né? Muito. Nossa, Wagner, eu não sei nem se dá para contar aqui, porque realmente é muito difícil. Ele não tinha higiene nenhuma, né? Contanto que ele ia no toalete, ele não se limpava, do jeito saía. Então, era todas essas coisas. E nós tivemos que ir trabalhando, e trabalhando, e trabalhando. E nenhum momento passa na cabeça assim... Primeiro, quando chama com uma criança nesse contexto, poxa, 9 anos, morador de rua, aprendeu todas essas situações de, né, sobrevivência na rua, roubo e tal... Vou colocar dentro da minha casa, vou colocar para dentro da minha família. Será que eu não vou ser lesado por essa criança que está chegando? E depois, na convivência, onde essas coisas são bastante comprovadas, né? As dificuldades da adaptação, a dificuldade pela decisão desse outro caminho que é ensinado, como você colocou, não bate assim, ai gente, mas aonde eu fui me meter? Minha vida estava boa e tranquila e agora, né, eu tenho toda essa dificuldade aqui na mão para dar conta. Como é que fica a situação dos pais? Wagner, eu vou falar por mim, tá? Porque assim, eu tenho certeza que muitas pessoas pensam totalmente diferente de mim, né? Eu falo por mim o que eu acho. Eu acho que a adoção é um ato de entrega. A adoção é você realmente aceitar a pessoa do jeito que no momento ela aparenta. Porque quando você vai no Cadastro Nacional preencher o perfil, ali você pode escolher, porque quando você gera um filho na barriga, não tem como você escolher. Nada. Se ele vai... Nascer com uma síndrome, com uma deficiência. Com deficiência, se ele vai ser um bom filho, se nada, entendeu? Então, eu acredito que é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma, Wagner. Porque se eu posso ter, eu posso formar um filho de caráter e, de repente, daqui a pouco ele se desviar. Não, e assim, você que está acompanhando aqui o programa, eu acho que você tem certeza do que a Sandra está dizendo, porque você já viu várias pessoas que sentaram aqui nessa mesma poltrona que a Sandra está sentada agora, crianças que tinham uma linda e perfeita família, cresceram e se tornaram moradores de rua. Exatamente. Inclusive, lesando a família biológica porque tentava ajudar. Então, assim, realmente é isso que você estava dizendo. Não tem uma situação porque não existe garantias, né, tem, Wagner, do filho biológico. Não tem garantia, assim como não tem na adoção, também não tem na biológica, né? Então, é isso que eu penso. Então, é assim que eu ajo, né? Para mim e para o meu marido, que quando a gente conversa, a gente
né? A gente se dá muito bem. Então, foi pensando nisso. E é lógico que a gente pensa, puxa vida, né? A gente tem a oportunidade de repente, transformar esse menino, né, numa pessoa diferente, né? A gente está tendo a oportunidade, a gente vai oferecer coisas para ele que ele pode se transformar numa pessoa diferente. Vai dele querer ou não, mas a oportunidade nós demos para ele. Tanto financeiramente, tanto na igreja, emocionalmente, né, psicologicamente, porque em nenhum momento faltou profissional para ele, né? Mas chega numa certa idade que, sendo biológico ou sendo adotivo, as escolhas são eles que fazem. Com certeza. Então, nós não temos como ter certeza de que vai dar certo ou vai dar errado. Eu tentei, né? Eu tentei. Então, eu acho que é isso, Wagner. Eu acho que a adoção é isso. É você não ter certeza, mas você querer fazer aquilo. E eu sempre comento nos grupos de apoio à adoção, Wagner, que pais, sendo biológicos ou sendo adotivos, você tem que estar disponível para os problemas que as crianças vão trazer. Porque as crianças biológicas também trazem problemas, né? E assim o adotivo. E eu também falo muito no grupo que devolução jamais. Porque quando eu tenho um filho biológico, eu não tenho para quem devolver. Por que que os pais adotivos acham que na adoção podem devolver? E esse é um outro tema muito complexo, né? Dos prejuízos para a criança que é devolvida. Eu sei que no livro, inclusive, tem uma história de uma família que adota uma criança que passou por algumas devoluções e existe uma transformação muito linda dessa criança também, né? Tem várias histórias aqui nesse contexto. Como que surge a ideia de escrever o livro, Sandra? É de tanto conviver com essas histórias? Exatamente, Wagner. E a Cris, que é a produtora, né? Há 3 anos atrás, ela falou, a gente conversando, né? Ela falou, Sandra, quantas histórias lindas, isso daí dá um livro. E eu não sei se já foi puxando sardinha para o lado dela, é lógico, né? Porque ela é uma editora da Kika. Aí eu falei assim, Cris, não é que é verdade mesmo? Falou, Sandra, vamos amadurecer essa ideia? E aí começamos a amadurecer a ideia, Wagner. E se passaram 3 anos. Aí, quando foi em 2019, não, esse livro foi lançado no ano passado, 2021, quando foi, porque nós escrevemos esse livro acho que em 6 meses. Aí eu falei, não, eu falei assim, bom, ou a gente escreve esse livro, ou a gente escreve esse livro. Porque é aquilo, né, Wagner, a gente tem que concretizar. Sim. Porque só pensar e falar é fácil. Falei, não, então vamos concretizar. Aí, Wagner, convidei várias famílias, né? E 30 aceitaram a proposta, então, de escrever o livro. E aí, logo, a Kika já pedi para todos escreverem as histórias, e aí foi aquele trabalho todo, né, Wagner? Quem manda para mim, eu mando o texto para a Cris corrige, tem que devolver para os escritores. Sim. E foi aí 6 meses de trabalho para escrever o livro. Consegui, graças a Deus, vários patrocinadores, Wagner, porque não é fácil, né? Muito caro produzir um livro no Brasil. É muito caro produzir um livro, né? E aí tive apoio de alguns patrocinadores, que está tudo dentro do livro, destacado, e aí nasceu aí as nossas histórias de adoção. Tá aqui, ó, você pode procurar Nossas Histórias de Adoção, a editora da Kika. Roda da Kika. Roda da Kika. Então você consegue encontrar o livro e conhecer essas lindas histórias de adoção. Sandra, queria te agradecer muito por ter voltado aqui, contado a sua história, e que Deus continue abençoando primeiramente a sua família, amém, né? Esses 3 filhos, você e o Celso, e também toda essa família dos grupos de adoção que vocês abraçam com tanto carinho. Que Deus continue abençoando a família e o trabalho pelas famílias que vocês desenvolvem. Amém, Wagner. Eu digo mesmo para você que Deus continue abençoando você, a Nani, as crianças, o seu programa, a sua vida. E que obrigada pelo apoio que você sempre nos dá, né? Porque você é um apoiador da adoção. Então eu te agradeço imensamente. Espero ter novas oportunidades da gente sentar e conversar sobre isso. Com certeza, surgirão. Muito obrigado. Amém, Wagner. Obrigada eu. Obrigado também a você que ficou com a gente até agora. Nosso encontro está marcado amanhã, tá? Às 11h30 da noite, não vai perder. Até lá. Tchau, tchau.